Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o processo do Tenente Yelagin, que é um livro publicado em 1925 pelo Ivan Bunin, que aqui parte de um dado real, que foi um crime passional envolvendo o assassinato de uma moça por um militar, para elaborar uma narrativa de modo a construir esses personagens e reconstruir os eventos anteriores e posteriores ao crime. Essa ideia de usar a caracterização dos personagens para contestar as decisões do tribunal, que é basicamente o que acontece aqui, me lembrou bastante daquilo que nós temos, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, que é um romance do Dostoiévski que já foi amplamente comentado aqui neste canal, uma vez que fizemos um projeto de leitura para este livro. Vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam os vídeos dessa nossa leitura coletiva. E assim como acontece lá no Dostoiévski, o Bunin explora aqui muito bem a sobreposição de vozes e versões sobre um mesmo evento de modo a, primeiro, produzir interpretações distantes, instáveis, diferentes, díspares e contraditórias, e ele faz isso de modo a questionar e apontar o quão limitante é tentar estabelecer um único discurso sobre um determinado evento. Porque se o ser humano é complexo, o discurso que se produz sobre ele não pode ser redutor, não pode ser simplista, não pode ser determinista. E falar neste tenente aqui do título é falar de um sujeito complexo, inexato, que tem a sua identidade em constante processo de mutação e de ressignificação. Então, se nem mesmo o acusado sabe bem dos motivos que o levaram a cometer um determinado crime aqui, como é que os acusadores podem ter tanta certeza de tudo aquilo que envolveu a relação entre o acusado e a assassinada? Isso porque nós temos aqui um caso sui generis. Veja só você. Um militar, que é o tenente Yelagin aqui, confessa que matou a amante. Só que ele diz que fez isso para atender a um pedido dela própria. O problema é que perto do cadáver foi encontrado um bilhete da defunta dizendo que ela morreu contra a sua vontade. Então veja que aí nós temos a primeira contradição, porque ele está dizendo uma coisa e o bilhete está dizendo outra. Mas se foi ele quem matou a moça, primeiro, ele não precisava ter confessado. Segundo, ele poderia muito bem ter pego esse bilhete e se livrado dele. Ele não fez nem uma coisa nem outra. Por outro lado, os médicos legistas que examinaram o corpo da moça concluíram que não houve qualquer tipo de resistência por parte da assassinada, ou seja, de fato foi algo ali, enfim, muito passivo por parte dela. Então veja que existe aqui uma flutuação nos eventos envolvendo este crime que jogam o tenente Yelagin da posição de culpado à de inocente em vários momentos. Só que em detrimento disso, o júri decidiu tornar tudo muito simples. Nós temos um corpo assassinado, então você precisa de um sujeito a ser condenado independente das circunstâncias atenuantes, que neste caso aqui são várias. Talvez seja por conta disso que este texto aqui do Ivan Bunin se comporte quase como uma espécie de resposta do narrador àquilo que foi sendo discutido e decidido durante esse processo. Porque, ao contrário dos membros ali do júri, o narrador sabe aquilo que é realmente pertinente para o entendimento deste caso. E essa ideia de que o julgamento não deu conta de solucionar um caso tão complexo já aparece logo na primeira frase do livro, que diz então o seguinte: é um caso horrível, estranho, enigmático, insolúvel. Se por um lado é muito simples, por outro é bem complexo, assemelhando-se a um romance de folhetim. E esse caráter folhetinesco, evocado aqui logo no início deste livro, já acaba dando a ideia de um escritor que terá de se debruçar sobre esses personagens envolvidos neste crime, de modo a entender e descrever as relações que se estabeleceram entre a vítima e o acusado, porque afinal de contas os dois era um crime passional, portanto, os dois tinham um tipo de relacionamento íntimo, digamos assim, não é? Por conta disso tudo, então, o olhar deste narrador aqui do texto do Bunin
passeia dos membros do júri para as testemunhas, delas para o acusado, dele para a imagem da moça que foi assassinada e por aí vai. Graças a essa variação na perspectiva, cria-se uma variação temporal e espacial. Uma variação espacial porque, afinal de contas, aqui são descritos os espaços do tribunal, da cena do crime, da casa do acusado e por aí vai. E uma variação temporal porque este narrador apresenta eventos anteriores e posteriores a este assassinato. Então veja que, graças a essa mudança na perspectiva, o tempo e o espaço começam a se comportar de maneira circular também. Isso é uma coisa muito interessante. Essas variações acontecem porque o narrador parece reconhecer como seu o dever da descrição aprofundada das relações entre essas duas personagens tão complexas, de modo a definir as identidades do culpado e da vítima. Porque, caso contrário, se o narrador fosse seguir o mesmo caminho e se utilizar dos mesmos artifícios do júri, ele acabaria se limitando muito a uma única versão dos eventos. Então, além de narrar esses eventos envolvendo o culpado e a vítima, o narrador consegue tecer vários comentários mostrando a inaptidão deste júri aqui para entender como a relação entre o culpado e a vítima foi aos poucos levando para aquele final trágico, preparando o terreno para, enfim, todos aqueles eventos envolvendo esta última cena, que é a cena do crime. Ou seja, a coisa era muito mais complicada do que aparentava ser. Só que o júri não percebia isso. O júri tinha ali um crime e precisava incriminar alguém. E aí, é claro, como o tenente aqui, enfim, assumiu a culpa por tudo aquilo, ele foi, enfim, condenado como sendo um monstro, um lobo, um gênio do crime e coisas do tipo. E parece que faz parte aqui da intenção deste narrador provar que, por mais que ele tenha matado a moça, ele não é tão culpado quanto possa parecer em um determinado momento. Portanto, muito mais importante para o processo do que os fatos em si é o relacionamento pregresso entre as duas partes envolvidas. E é graças a essa dupla visão do narrador e do júri que nós percebemos que toda a complexidade do caso foi sendo reduzida àquilo que havia de mais banal, corriqueiro, clichê e etc. Neste sentido, então, assim como nós temos a oposição entre a vítima e o acusado e entre o passado e o presente, nós temos também a oposição entre a simplicidade jurídica e a complexidade subjetiva dos personagens que é percebida por este narrador. E para entender essa complexidade, é preciso entender esses personagens e como eles se relacionam consigo e com os espaços que eles vão ocupando ou deixando de ocupar durante a narrativa. E outra, digamos, dualidade que vai estar presente aqui em alguns momentos e de maneira explícita no começo do capítulo 3 deste texto aqui, que na minha edição está na página 19, uma outra dualidade é aquela que se estabelece entre o belo e o grotesco. E ela vai aparecer aqui neste trecho que descreve o corpo dessa moça que morreu. É dito o seguinte, então: a falecida era de uma beleza rara, no sentido de que ela satisfazia extraordinariamente aquelas exigências que formulam a si mesmo, por exemplo, os pintores de moda ao representar mulheres idealmente belas. Havia nela tudo o que se requer: um corpo admiravelmente constituído, o bonito matiz da cútis, os pés impecáveis e miúdos, o encanto infantil e ingênuo dos lábios, os traços finos e regulares, cabelos magníficos e etc. Tudo isso já estava morto. Tudo começara a petrificar-se e empalidecer. A beleza tornava a morta ainda mais terrível. Então veja que é uma coisa muito interessante essa aparente oposição entre a beleza e a feiura, mas é graças a essa oposição, é graças a esse jogo de contrastes, de contrários,
que a beleza dessa morta vai se tornando cada vez mais realçada. Então veja que nesse trecho já fica explícito que as coisas são muito mais complexas do que podem parecer em um primeiro momento, e esse raciocínio vai se espraiar ao longo de todo o livro. Então é quase como se esta obra aqui fosse uma tomada de posição contra a redução objetiva, simplista e limitadora de tudo o que aconteceu durante esse processo aqui. E é por conta dessa, digamos, redução por parte do júri que este narrador se esforça por mostrar ao leitor que nada daquilo era tão simples assim e que o discurso da lei não dava conta de explicar e de explicitar tudo envolvendo esses personagens, já que, como é dito aqui na página 31 dessa minha edição, neste caso tenebroso, tudo deve ser, em primeiro lugar, reduzido à discussão da personalidade de Elagin e de Sosnovskaya, ou algo do tipo, e ao esclarecimento das relações entre eles. Então, se a gente for parar para pensar, este daqui é um livro sobre personagens. Você tem ali um evento dos mais grotescos possíveis, né? Você tem ali um assassinato e você tem a descrição desse assassinato em um determinado momento aqui. Mas mais importante do que o assassinato em si são os personagens envolvidos nessa história toda. Então aqui é um livro de estudo de personagem. Para você aí que é professor de literatura, que quer trabalhar com as categorias da narrativa, sugiro fortemente que você considere passar este texto aqui aos seus alunos, porque é muito interessante o modo como esses personagens vão sendo construídos ao longo do texto. E é claro que as cenas que reconstituem os passados desses personagens, ou mesmo os eventos imediatamente anteriores ao fatídico assassinato aqui, são de um interesse extremo. Mas o brilhantismo deste narrador se acentua ainda mais quando ele vai aos poucos apontando as falhas no discurso desses acusadores e confrontando esses discursos com aquilo que ele sabe sobre o passado do réu. Então, enfim, esse daqui é um livro muito interessante, não apenas pelo modo como os personagens são construídos, mas também pelo modo como eles vão sendo desconstruídos graças a essa pluralidade de discursos que vão sendo produzidos sobre eles. Enfim, não vou dizer mais nada sobre o livro, porque é um livro, ele é curtinho, então vale muito mais a pena você ler do que você ficar aqui me ouvindo falar sobre ele. Certo? Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro, e daí você me ajuda e todo mundo fica feliz e blá blá blá, aquela coisa toda. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!